Boa noite, Barroca. Saindo dessa sequência, né, de jogos sem vitórias, além do resultado, o time jogando muito bem, né? Então, sobre esse trabalho, eu queria que tu analisasse essa semana, o jogo de hoje, o que os jogadores conseguiram imprimir do que tu pediu para eles no jogo. Bem, boa noite. Primeiro, antes de responder sobre futebol, eu preciso deixar aqui o meu beijo ao Natanael, à Priscila, a esposa dele, a toda a família. Obviamente falar que hoje, além do lado desportivo, a gente jogou por um propósito maior, que foi oferecer essa vitória para a família do Natanael. A gente viveu momentos aí muito difíceis e a gente vai precisar estar ao lado desse cara e dessa família aí, com certeza. Também queria agradecer muito tudo que o torcedor fez desde o acontecido com a família do Natanael e até esse momento de jogo, né? O que me fez voltar a esse clube foi exatamente tudo o que aconteceu do movimento do torcedor com a conexão com esse time. As minhas experiências aqui me dizem que esse torcedor é um torcedor que não larga na hora difícil, que apoia e que, se o time mostrar dentro de campo que tem vontade, o torcedor vai até o final. E vamos precisar muito desse torcedor. Sobre o jogo, era muito importante hoje a gente conseguir uma vitória para a retomada de confiança. Foi uma vitória construída muito ao longo da semana, por tudo que a gente passou e como os jogadores estão trabalhando. Foi uma pena o jogo contra a Ponte Preta ter acontecido aquela expulsão, porque mesmo assim a gente se dedicou muito e a gente mereceu um resultado melhor. E os jogadores puderam ver isso na prática e acreditaram, estão acreditando, estão trabalhando, estão entendendo que a gente só vai sair desse cenário se a gente trabalhar como um time. E a gente está treinando muito forte, os jogadores estão se dedicando muito, então eu acho que esses sinais aí são importantes, que a gente tem um caminho muito duro, né? Um desafio muito grande, mas a melhor coisa que tem é quando você olha e vê os jogadores com o comportamento que estão. Então eu estou bastante feliz com a vitória, porque eu acho que era muito importante quebrar essa sequência, mas estou muito feliz pela forma, saber como ganhou, saber por que ganhou, né? E a gente ganhou esse jogo hoje por aquilo que a gente está construindo. Então, estou bastante otimista, mesmo sabendo que é um cenário adverso, dificuldade. Não tem a menor dúvida que a gente trabalha com os dois pilares principais, que é o torcedor e o jogador. E os jogadores estão trabalhando muito para tentar tirar a gente desse cenário, e eu estou bastante otimista com o que eu estou vendo. Barroca, tu acha que essa vitória hoje foi uma virada de chave para o time do Avaí? E eu queria que tu falasse também sobre quando saiu o primeiro gol ali, que eu vi que tu tirou o casaco ali, 15 graus, e tu tava só de blusa de manga curta, ficou até o final do jogo, assim. Fiquei vivendo ali o jogo na emoção que o jogo pedia, e acho que esse jogo foi sim, a gente precisava de uma vitória para quebrar isso, porque, já falei isso outras vezes, o treinador ele vive de vender uma ideia para um grupo de jogadores, né? E a vitória, através de uma consequência, através de bom rendimento, isso vai fortalecendo a tua ideia. Os jogadores vão acreditando mais, vão entendendo que a gente precisa ganhar através de consistência e de rendimento, e eu acho que hoje era muito importante a gente vencer, e ainda mais da forma que foi, jogando bem, se impondo. Então, a gente tem um caminho longo, a gente precisa evoluir uma série de questões, mas era importante quebrar a sequência, e hoje a gente conseguiu. E o frio hoje não passou frio? Não, hoje não. Barroca, e na tua visão, o crescimento do time como um coletivo, mas individualmente citando também o crescimento de alguns atletas, hoje teve a reestreia do Cortez na lateral esquerda, jogou os 90 minutos, o Rafael Gava também dando assistência, o ataque também criando e marcando o Denilson e o Filipinho. Como que individualmente também esse coletivo ajuda para desempenhar cada um seu papel em campo? Não, importantíssimo. Acho que um coletivo forte, com referências claras para os jogadores, faz com que o individual sobressaia, né? Então a gente tá num período de janela aberta, alguns jogadores chegando, jogadores com... Acho que a direção está sendo muito feliz na escolha desses jogadores, porque são jogadores que entregam experiência, jogadores que estão
precisam se adaptar ao clube, porque boa parte deles já conhece o clube e já tem experiência em cenários como esse. Então, eles não agregam só futebol, né? O Felipe Baixo só treinou ontem. Fez um treino de véspera de jogo que a gente não pode dar carga. O Felipe, que é o meu assistente, o Gabriel, analista, e o Marquinhos, que é uma figura extremamente importante nesse nosso trabalho. Eles fizeram um trabalho muito bom com esse pessoal que chegou há pouco tempo. Fizeram um trabalho de treinos especiais, individuais, no período de contraturno, análise de vídeo, para que os jogadores, mesmo não podendo ter uma carga de treinamento, que eles tivessem as informações do jogo e as informações daquilo que eles precisariam fazer. Então, um trabalho assim, de equipe, um trabalho no nosso time, e a chegada desses jogadores assim, experientes, jogadores que vêm, costumo falar que locomotiva do trem, né? O trem tem a locomotiva e tem o vagão. Esse tipo de jogador que vem como locomotiva, jogador que, além de oferecer eficácia desportiva, jogadores que agregam valor emocional, experiência. Então, eu acho que a direção está sendo muito feliz na escolha desses jogadores e eu acho que a gente tem tudo para crescer ainda mais. Barroca, a gente sabe que um adiamento de jogo às vezes não é bom, né? Você se preparou para aquele jogo, os jogadores estavam aqui para viajar, mas a gente pode ver pelo lado positivo que você teve mais tempo, né, para trabalhar com os jogadores, você tinha recém voltado e também contar com os jogadores que chegaram, né? Teve o lado positivo, então, desse adiamento do jogo? Teve, a gente não queria, ainda mais por um motivo externo, mas a gente acabou tirando muito benefício desse período de treinamento. Eu consegui treinar coisas que talvez se a gente tivesse jogado a gente não conseguiria treinar, porque a gente teria que recuperar do jogo do CRB e estaria muito próximo os jogos. Eu consegui treinar numa intensidade, consegui treinar com um nível de cobrança mais alto e hoje a gente conseguiu aplicar muita coisa no jogo desses treinamentos. Então, eu acho que a gente acabou tirando o benefício desse jogo adiado do CRB nessa preparação para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Ainda sobre a pergunta da Simone, você teve um tempo maior de preparação com esse adiamento da partida do CRB, mas agora já tem uma partida no sábado frente ao Ituano. Como manter a pegada do time que foi demonstrada hoje aqui no estádio da Ressacada e a organização para esse jogo fora de casa? Mais uma segunda, se você me permite, eu queria que você avaliasse a estreia do Cortez, que foi muito bem na partida de hoje, e a importância dele para o time do Avaí. Bem, sobre o jogo do Ituano, a gente vai precisar manter muita coisa que a gente fez hoje e evoluir outras coisas que não aconteceram, né? Mas é sempre muito bom para o treinador fazer esses ajustes na vitória, né? É sempre melhor. A gente não vai ter muito tempo de preparação em campo, vamos precisar recuperar esses jogadores fisicamente, mas com um otimismo grande com os treinos que a gente fez e com a referência desse jogo, que a gente consiga dar mais um salto de qualidade no aspecto coletivo e sempre melhorando coletivamente. Eu acredito que a individualidade dos jogadores vai aparecendo. Sobre o Cortez, é um jogador que eu tenho total confiança, um jogador que eu gosto muito como jogador de futebol e gosto muito como pessoa, um jogador que agrega muito valor, um jogador que é muito respeitado aqui por todos, é um jogador que traz um espírito diferente, assim, ele tem isso no sangue dele, da vitória. É bonito ver um cara com a caminhada dele, com a carreira dele, ainda exalar entusiasmo, ainda conseguir passar isso para muita gente. Isso tem sido cada vez mais raro nos jovens de hoje, né? E ter o Cortez como uma referência é importante em todos os sentidos aqui. Então, não só o Cortez, como o Felipe Bastos, como o Pote, que o Denilson hoje ajudou pra caramba, e todos os jogadores, a gente está contando com todo mundo aí. A gente sabe que vai precisar contar com todo mundo para sair dessa situação que a gente está. Professor, acho que você e os colegas abordaram tudo do jogo já, então vou me permitir fazer uma pergunta um pouquinho fora disso e mais leve também. No ano passado, houve uma dupla de torcedores que fez uma paródia para exaltar o teu bom trabalho, mas acontece que depois daquilo ali o Avaí entrou numa zica braba. Não sei se tu chegou a acompanhar. A vitória de hoje significa muito, porque o Avaí encerra um jejum enorme, 21 jogos, mais de 70 dias. Eu sei que tu é carioca, gosta muito de samba, tens alguma música aí para simbolizar, quem sabe, esse novo momento do Avaí? Putz.
O torcedor do Avaí, assim, ele tem uma situação diferente com o meu trabalho. Eu me sinto muito bem nesse clube. Até difícil de explicar, porque não é tanto tempo que eu trabalhei aqui, e não faz tanto tempo, e não trabalhei durante tanto tempo, mas eu tenho uma conexão aqui com um torcedor assim, muito especial. Sempre me senti muito abraçado, acolhido, respeitado, em todos os cenários, né? Um samba, eu poderia falar eu gosto muito de Almir Neto, poderia falar Mensagem, um samba especial na minha vida. Mensagem de Almir Neto, eu acho que pode fazer sentido para esse momento que a gente vive agora. Tem um trecho específico? Eu vou deixar vocês colocarem aí depois, é melhor. Mas é um samba muito bonito de Almir Neto.